Estamos iniciando a Raio do Impacto. Essa vai trabalhar o seu coração, o amor de Deus, a sua vida espiritual e a sua inteligência emocional. Então, hoje, eu quero impactar a sua vida, o amor de Cristo, dentro dos seus corações. Vamos falar de sentimentos, né, de emoção, algo que faz com que as pessoas reflitam a sua alma e a sua inteligência emocional. Junto com o Leandro aqui na Rádio Impacto, a gente vai trazer muito assunto bacana para você que está com o coração sangrando, triste, aflito, precisando de uma palavra bacana ao seu coração, trazendo para o seu coração aquela palavra que vai te enriquecer, que vai te fazer prosperar, que vai te fazer mudar de pensamento, que vai te fazer mudar de ideias. Começando mais uma Rádio Impacto aqui na Cine TVRM. É isso aí, gente. E é uma satisfação gigante poder estar aqui, né, junto com esse trio, formando esse quarteto, para conversarmos sobre aquilo que vai tocar a sua vida. Tem poder, inclusive, de mudá-la. Fica aqui com a gente na Rádio Impacto. É bem sabido que a palavra ela tem poder. Então defina hoje sobre a sua vida, profetizar aquilo que efetivamente você quer viver. Defina hoje sobre a sua vida aquilo que você quer ter propriedade. Defina hoje o que você quer passar a ter e sentir. Se você está vivendo uma fase de transição, se você está vivendo aquilo que tem feito mal para você, se por alguma razão você tem vivido um vale, uma escassez, até mesmo dores que você não sabe explicar, algo que tem aprisionado o seu pensamento, a sua forma de lidar com a adversidade, com o seu dia a dia, profetize sobre a sua vida a solução. Profetize sobre a sua vida bondade, superabundância, que você vai sair dessa escassez e que você consegue viver o extraordinário, porque Deus lhe fez para viver o melhor dessa vida. E por você, por todos nós, foi pago um alto preço, porque naquela cruz foi derramado um preço único, o preço da salvação. Foi derramado por amor o sangue de Cristo pela sua vida. E não se limite. Por maior que seja a sua dor, e por maior que seja o silêncio que você esteja vivendo, é exatamente na fraqueza e exatamente no silêncio que o amor de Deus se aprimora e o seu projeto se aperfeiçoa em sua vida. Receba essa promessa, receba essa palavra nesse momento em sua vida. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei em que circunstância você está vivendo. Tudo é um ciclo. Mas eu tenho certeza absoluta que Deus tem todo o poder para transformar o que você acha que é maldição em bênção. Porque muitas vezes passamos por limitações, mas quando clamamos o nome do Senhor Jesus Cristo, independente de religião, aqui não estamos falando de religião, estamos falando do poder de Deus. Deus tem todo o poder, independente da sua circunstância. Ele é o próprio Deus e Ele está presente e pronto para abençoar a sua vida. Perfeito, Coronel Trator. A correria frenética, né, dos pais, dos filhos, muitas vezes sem interação, crianças e jovens cada vez mais participando de jogos violentos pela internet, na vida social, sem estudar, a falta de afeto dos pais, a falta de diálogo, o respeito, o aumento da violência, ele é a notícia dos dias de hoje. Coisas que têm mexido com a família, coisas que têm deixado a família em transtorno. Ficando comum todos os dias de nossas vidas olhar os jornais e ver os principais noticiários trazendo notícias trágicas que acontecem dentro do lar, dentro da casa, que emociona o pai, que toca o coração da mãe, né? Esse é um dos assuntos que a gente queria tratar hoje, é a necessidade de obter mais políticas públicas voltadas juntamente com os psicólogos, os grandes estudiosos, as pessoas que trazem a inteligência educacional, emocional, intelectual, a sua inteligência psicossocial, né? Precisamos de pensar e colocar em nossa prática diária as maneiras de como vamos mudar esse quadro que assola a sociedade e que domina as mentes dos mais fracos. E temos como exemplo hoje o caso de Blumenau,
O que se passa na mente de um cidadão que tem a coragem, o desejo e a vontade de executar 4 crianças, 4 anjos, 4 inocentes? Essa é a nossa reflexão de hoje na Rádio Impacto. O que os senhores comentam sobre isso? Meu amigo Josimar, quando a gente pensa sobre uma vida humana que se prontifica, se propõe a tirar a vida de 4 inocentes, como foi o caso naquela creche em Blumenau, né, aconteceu recentemente, na última semana, nós precisamos fazer uma análise muito profunda, porque é algo que está na alma da pessoa, né, meu amigo Max? É algo que está ligado à alma dessa pessoa. A gente, claro, tem várias influências, né? Uma pessoa que se propõe a ter um ato como esse sofre várias influências do meio. Internet, como meu amigo Josimar disse, as redes sociais, a gente tem hoje jogos aí que inflamam ainda mais essa violência, mas é necessário, meu amigo Coronel Tratu, a gente pensar no ser espiritual desse homem, né? Desse ser humano. O que esse homem passou, o que esse homem vivenciou até chegar a esse ponto. Certamente não foram momentos fáceis, né? Ele não foi alimentado por coisas boas. Não é isso, meu amigo Max? Sem sombra de dúvida. É muito difícil. O homem tem uma capacidade ímpar de fazer julgamentos. E eu confesso que num momento como esse, dada a circunstância e dada a barbárie que foi gerada, né? Que foi afligida sobre a vida de 4 famílias. Na verdade foram mais famílias, porque houve também agressão a professores, enfim, a essas crianças. A dor é tamanha, porque veja, muda a cronologia e o sentido da vida, porque quando nós fazemos o sepultamento dos nossos pais, nós nos tornamos órfãos. Mas quando pais sepultam filhos, qual é o adjetivo que classifica isso? Tamanha a dor, tamanha a severidade desse momento que nós não conseguimos classificar. Então, como não julgar? Então a gente tem que analisar dos 2 pontos, dos 2 lados. Eu me resguardo ao direito, Malveira, de não tecer um comentário nesse sentido, tentando me aprofundar quanto ao caos que essa pessoa vivia. Porém, eu identifico que sim, havia um caos na vida dessa pessoa. Não sei qual era a idade, aparentemente tratava-se de um jovem, não sei. Eu não me detive da informação. Eu tive um dano na minha vida similar. Por essa questão eu não me aprofundo a esses debates, mas é uma ferida. É uma ferida que nós devemos tratá-la. E qual é a origem do mal? O pecado. Existem várias filosofias que o homem tenta se agarrar, ele tenta se apropriar para justificar várias saídas, várias explicações, várias narrativas, várias justificativas. Mas eu prefiro e eu sigo fundamentando a minha vida, a minha essência e a minha razão de existir em uma só filosofia, em uma só existência, chamada Jesus Cristo de Nazaré. E na palavra de Deus está escrito que a origem do pecado e todas as mazelas que o homem vive chama-se pecado. E sem sombra de dúvida, esse homem, na sua atitude, na sua ação ou razão em fazer, existia uma origem, uma motivação, e essa motivação, seja julgada ou não, era fundamentada nesse pecado. Fato é que a atitude gerou a essa consequência. Posto essa situação, o que fica agora é o dano. Josimar falou em algum momento sobre políticas públicas. Veja, nós sempre vamos buscar uma solução, mas em tudo, contudo e por tudo, para o ser humano, em sua essência, só haverá uma saída. E essa saída é Jesus de Nazaré. Eu vejo isso e quero buscar. Sou pai, tenho 2 filhos, e o sentimento desses pais, né, que realmente não olha quem determinou, né, a execução dessas crianças, né, planejou, não sei o que passou pela cabeça, mas também eu sou bem sincero a lhe dizer que não me interessa muito pensar o que essa pessoa
idealizou em seus pensamentos para fazer esse absurdo. Porque quando eu olho como um pai, aí vem o sentimento da indignação por uma pessoa, quem quer que seja, com transtornos psíquicos, não me interessa, não me importa. Me importa que 4 inocentes, diante de um homem cruel, destruiu lares, acabou, ceifou, arrancou do peito o coração desses pais. Então, o sentimento que esses pais estão vivendo é uma dor que não tem como se comparar. É uma dor terrível. Que Deus possa confortar esses corações que muitas vezes estarão vivenciando. Será que Deus existe? Nós entendemos porque não estamos passando por dores. Mas eles? E aí, Josimar? Perfeito, Coronel Trator. Aos amigos da mesa, né? Malveira, Maxson, Coronel Trator. Afirma-se o delegado geral da Polícia Civil de Santa Catarina, o senhor, me falha a memória aqui o nome dele, Ulisses Gabriel, que o homem que fez o ataque à escola de 25 anos já tinha passagem pela polícia. Um índice, erro do Estado, né? O que já confronta nas informações aqui que a gente está debatendo, qual o histórico de um cidadão como esse, né? O que passa na mente, o que ele viveu, como falou Malveira aqui, como foi o seu passado, né? E a Polícia de Santa Catarina, a Polícia Civil de Santa Catarina, descartou, e aí eu já havia falado aqui um pouco antes, a possibilidade de que esse ato pode ter sido coordenado por um grupo terrorista, um grupo de possíveis amigos que se possam ter planejado, né? Descartou essa possibilidade, e assim também como descartou que os indivíduos possam ter usado os meios sociais como jogos e outras plataformas virtuais para elaborar. ser inserido, essa é a palavra mesmo, elaborar esse ato criminoso, né? Então, desde amanhã do dia do ocorrido, que boatos e fake news foram espalhados pelas redes sociais e outros municípios da região de Santa Catarina, que morreram 5 crianças, que morreram mais de 4 crianças, que morreram, que foi um ato planejado, que foi um ato induzido pelas redes sociais, que foi um ato planejado através de jogos. Não, foi uma mente que estava em situação adoecida, né? Uma mente que estava em uma situação de perigo pessoal e perigo social. Malveira. Meu amigo Josimar, acho que muita gente nós temos falado aqui, né, sobre a pessoa que causou, né, todo esse fato. Ontem eu estava assistindo uma reportagem e foi muito interessante quando um dos repórteres lá, ele perguntou para um dos pais que foram, né, que teve sua filha vitimada lá, sua criança, né, seu bebê vitimado lá. O repórter fez a seguinte pergunta pro cidadão: o que o senhor deseja? O senhor quer que esse homem seja morto? O senhor quer que esse homem seja preso? O senhor quer que... Fez perguntas como se aquele homem quisesse o mesmo mal que, né, ocasionou ele que... E o pai daquele homem, o pai daquela criança, simplesmente respondeu como um excelente cristão: a única coisa que eu quero é que o amor de Deus alcance sobre a vida dele. Eu me arrepio. E é lindo de ver, eu quero até deixar isso claro aqui para as pessoas que estão nos acompanhando, o brilho no olhar dos meus amigos aqui. Acho que quando a gente fala sobre fé, quando a gente fala sobre amor, sobre Deus, vai muito além do físico, né? Deus é espírito e vai muito além do físico. Eu quero fazer aqui a leitura de um texto bíblico. Acho que todos nós aqui acreditamos na Bíblia como um livro de fé, né? E lá em Hebreus 11, ele fala o seguinte pra gente. Hebreus 11, ele vai contar a história de vários heróis da fé que a Bíblia cita. E aí, Hebreus 11, capítulo 11, versículo 13, ele fala assim, ó: todos esses morreram cheios de fé. Não receberam as coisas que Deus tinha prometido,
mas as viram de longe e ficaram contentes por causa delas. E declararam que eram estrangeiros e refugiados de passagem por esse mundo. Que eu quero que você entenda nesse momento e que a gente consiga entrar no consenso aqui é o seguinte. Acima de tudo, a Bíblia fala que eu posso fazer o que for, eu posso ser a pessoa mais rica desse mundo, mas se eu não tiver amor, nada disso valerá. E a fala desse pai me encantou muito, porque acho que o maior erro da humanidade é querer julgar o próximo. E como meu amigo Max bem falou aqui, longe de mim julgar X, Y, enfim. Mas que a gente, enquanto ser humano, filhos e filhas do Supremo Deus, a gente consiga fazer com que esse sentimento, eu vou além, essa escolha de amar o próximo e fazer com que o amor superabunde na vida do próximo. É difícil, não é fácil. Não é fácil. E eu tento me colocar na posição de vocês, pais e mães. Não sou pai, mas tento me colocar o mínimo que seja na posição de vocês. Sei que não é fácil, mas eu acho que o melhor caminho para tudo isso é a gente desejar o amor para o próximo. E a sabedoria desse pai foi incrível. Eu a comparo à sabedoria de Salomão, porque ele conseguiu em uma atitude várias conquistas. Uma delas, não apenas a entrega do perdão, mas sobretudo ele conseguiu não semear a raiz da amargura. Porque quando você não libera o perdão através de uma sentença, não liberar o perdão é decretar sobre sua vida uma sentença. Porque o perdão ele não foi feito para ser guardado. O perdão foi feito para ser entregue, liberado. E quando você não entrega o perdão, por mais difícil, doloroso, árduo e dificultoso que seja, ele gera uma amargura. E essa amargura tal qual uma semente. E essa semente ela vai se aprofundando. E essa raiz, ela se aprofunda em seu coração. E essa raiz gera um câncer. E esse câncer é o câncer da alma, que pode gerar a morte da sua alma. E essa é uma das estratégias do inimigo. Em João 3, versículo 19, está escrito assim: e o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas que a luz, porque as suas obras eram más. Então que fique isso aqui como reflexão a todos nós. Mais uma vez, tal qual está escrito lá em Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Todos os dias, o nosso Senhor, em sua imensidão e humildade, está às portas dos nossos corações, batendo e humildemente nos dando a oportunidade de recomeçar, de nos ressignificar e perdoar a nós mesmos, aos próximos e recomeçar. E, sobretudo, recomeçar com o Senhor, lado a lado. Independente do caos que você esteja vivendo, a gente aqui fala de um caos que estraçalhou o coração de alguns pais. Mas, independente do caos, determine dentro de você a transformação. Porque quando você determina, você muda a trajetória da sua vida, independente da circunstância. E na palavra de Deus, em Jeremias 33:3, diz assim: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te coisas grandes e firmes que hoje não sabes. Deus tem todo o poder. É necessário clamar para que Deus entenda a sua dor. Então clama a Ele, que Ele vai te responder. Não é isso, Josmar? Perfeito, Coronel Trator. Sabe as palavras Maxon Oliveira, Jonathan Malveira. Queria enfatizar aqui que o governo do estado e a prefeitura da cidade de Blumenau destacaram que tem feito ações de prevenção e treinamento sobre esse tema específico ao ocorrido do ataque da creche catarinense em Saudades em 2021, na ocasião um homem de 18 anos também matou funcionários da unidade e 3 bebês menores de 2 anos com um facão.
É um fato ocorrido em 2021. A polícia militar defendeu a atuação da corporação nas unidades escolares, prometendo ser mais ativos nas suas ações de prevenção, assim também como nos programas que acontecem dentro das escolas públicas, e aí citaram como exemplo o ProERD. Mas o fato que eu quero trazer aqui para você que está acompanhando a Rádio Impacto são os antecedentes criminais desse cidadão. Um homem de 25 anos, um homem que atacou armado com uma machadinha crianças, que foi preso após apresentar-se ao 10º Batalhão da Polícia Militar do Estado e que já tinha passagens pela polícia por esfaqueamento do padrasto em 2021, né? Em dezembro do ano passado, ele quebrou a porta da casa do padrasto e esfaqueou com um facão um cachorro, né? Um animal. Segundo informou o delegado de Polícia Civil, né? E aí não são palavras nossas, né? O autor do ataque também tinha 4 passagens na polícia, né? Em 2016, foi detido em envolvimento em uma briga dentro de uma casa noturna, e em 2022 estava de posse de cocaína. A pergunta que a gente vai fazer aqui para a gente bater esse papo e compreender mais é curta, é direta e é sensível também aos nossos corações. E a sensibilidade para que as pessoas entendam que nós não estamos fazendo aqui nem apologia e nem defesa dos pais e nem defesa do criminoso. Estamos aqui se colocando. E se fosse comigo? Qual seria a minha posição? Jonathan Malveira. Ótimo questionamento, meu amigo Josimar. Como eu mencionei anteriormente na minha colocação, eu tento me colocar na posição de pai, né? Não tenho filho, não tenho filha hoje, mas algo que eu carrego comigo, Josimar, para a vida, não só para uma situação como essa, mas para a vida. A mim não cabe o dever de julgar ninguém, seja o histórico que for desse cidadão. Jesus, na cruz, eu estou citando isso porque é algo que eu carrego para minha vida. Quem convive comigo sabe disso. Jesus, ele perdoou um ladrão. Ao lado dele estavam 2 ladrões. E um deles chegou para ele e perguntou assim: Senhor, eu hoje quero estar contigo no paraíso. O que Jesus fez? Hoje ainda você vai estar comigo no paraíso. Eu sou pecador, como o Maxson falou. A Bíblia fala que todos nós somos pecadores e estamos condenados à morte. Assim como ele, esse cidadão, também sou pecador. Existe a diferença das ações, né, Max? Mas eu não estou aqui para condenar nem julgar ninguém. A justiça vai condená-lo, a justiça terrena e a celestial também, né? Mas eu, assim como aquele pai cristão, né? Não sei, posso estar enganado, mas se eu fosse um dos pais dessas, né, que sofreu com essa vítima, como essa vítima, talvez eu também teria essa mesma atitude, né? E aí eu jogo pro meu amigo Max para ele dar continuidade, mas eu fico com esse meu posicionamento, meu amigo Josimar. Maxson Oliveira. Tudo de bom e ruim que o ser humano faz se origina em seu coração. Absolutamente tudo de bom e de ruim que o ser humano decide fazer se origina em seu coração. Julgar atitudes como essa é de uma complexidade que transcende a simplicidade de uma tentativa de comunicação entre 4 pessoas. Verdade. Porque trata-se de vidas. Eu vou mais além. Transcende a capacidade de um júri. Cumpre-se o papel dele, mas transcende-se a sua capacidade. Trata-se de vidas por vidas. Incide-se sobre o papel da ética. Perpassa-se sobre o papel da filosofia, que vai discutir os limites das ações, o campo da ética, o que é certo, o que é errado.
dada a sua complexidade. Agora, eu vou retomar a premissa que eu falei anteriormente. Tudo se fundamenta sobre a origem dos males que o ser humano vive hoje e há de eterno, que é o pecado. A única razão, a única fundamentação, a única resposta, a única razoabilidade, a única justificativa se fundamenta nisso. Pecado. Como que eu vou justificar a motivação em se limitar a uma vida pela ausência de outra vida, se não for por causa do pecado? Quem dá a vida é Deus. E apenas Ele pode tirar a vida. Então perceba o grau, até que nível vai essa discussão. Então assim, a nossa proposição ela é extraordinária. Mas existem várias vidas, várias outras mentes, várias outras cabeças, vários outros julgamentos aqui, sedentos por uma resposta. A única resposta sensata, eficaz, prudente e absoluta será do nosso Senhor. E por essa razão não seria outra a minha atitude, outra a minha razoabilidade, se não fundamentar através dessa palavra. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8, 38 e 39. Essa é a minha contribuição, humilde, singela, pequena, mas deixada não por mim, mas pelo Senhor que nos criou e nos constituiu para a sua vida. Reflita sobre ela, porque ela é a única resposta sensata, perfeita, plena, completa, eficaz para as nossas vidas e os nossos questionamentos. As demais são apenas banais, são apenas supérfluas, são apenas preenchimentos de um vazio que a nossa alma clama dia após dia a ser preenchida. E respondendo a pergunta de Josimar, aqui são opiniões, e se eu for falar como pai, cada um tem uma personalidade, e se eu for agir como pai, como muitas pessoas que queriam aqui estar aqui, se fosse eu faria isso, se fosse eu faria aquilo. Felizmente, infelizmente, agimos com pensamento cristãos, mas agimos como homens, usando muitas vezes a razão ou o coração. E eu, como pai, para muitos, infelizmente, eu agiria com a mesma atrocidade que esse cidadão, esse príncipe das trevas, agiu com essas crianças. Porque eu, como pai, eu não iria esperar pelo Estado. Eu seria a própria lei. Então, cada um tem sua opinião. E eu não poderia ser hipócrita, chegar aqui para os telespectadores mentindo. O meu sentimento é de revolta pelo absurdo cometido, e o governo, o Estado, não tomou providência quando esse príncipe das trevas iniciou com tanto índice de criminalidade. Essa é a minha opinião. Perfeito. Quero trazer só uma réplica aí, falar, Marcos, totalmente respeitosa quanto ao posicionamento do Leandro, até porque nós estamos aqui em quatro. Do coronel. Isso, do coronel Trator, e muito respeitosa, porque é real, somos seres humanos, e o que ele expressou é plenamente acolhido e compreensivo. Mas aí eu quero fundamentar a minha colocação anterior, partindo do princípio de que efetivamente eu sou um número e um número real, porque a minha filha ela foi morta por erro médico, imperícia e imprudência. E, Maxson, qual a diferença entre a morte ocasionada pela atitude de um indivíduo e a morte ocasionada pelo próprio Estado? A diferença é tão somente na ação. A ação do indivíduo que fez a atitude
e a ação do indivíduo que ocasionou pela minha escolha, pelo meu voto deliberado. A minha filha, à época eu era militar, fuzileiro naval, e enfim, a minha instituição não tinha profissional em pediatria. Resumindo a ópera, minha filha foi encaminhada a um serviço privado assistencialista, na qual ela foi submetida a uma dosagem medicamentosa. Isso é estado por estado. A minha filha foi morta. Então, assim, não é equiparando, mas as dores são similares. O meu ímpeto, Leandro, à época... A diferença, Marcos, só desculpa atrapalhar você, Sim. A diferença é a brutalidade do crime, né? Exato. Mas a atitude... E aí se compreende o que o Leandro acabou de falar. Porque a minha atitude foi exatamente essa. Dada a proporção. Eu fui em casa, deixei a família, possuí um armamento, municiei o armamento, fui ao hospital. E daí a grandeza, a nossa limitação e a grandeza do que é Deus em nossa vida. Porque ali o que ia acontecer, e daí eu não estou repreendendo o amigo de modo algum. Estou trazendo a minha perspectiva, esse é o meu testemunho. O que ia acontecer era o plano não de Deus, mas o plano do inimigo sobre a minha vida. Porque o ímpeto de fazer sobre a carne, ali não ia ser a Rebeca que teria morrido. Quem ia morrer era o Maxon contra o cidadão e outras vidas que eu iria ceifar através da atitude do inimigo que haveria me cegado. Mas eu estou trazendo isso aqui para ilustrar, né, a minha perspectiva quanto a essa questão e não para repreender a forma que o Leandro trouxe e contextualizar que é normal, é humano, porque eu ia fazer isso. Quem foi que me freou? O próprio Deus. Porque colocou a época no hospital, que não fui eu que parei, Leandro. Eu fui parado. Havia uma pessoa lá que hoje é muito próxima a mim, amigo, servo de Deus, um pai espiritual em minha vida, e que profetizou sobre a minha vida. E que não foi ele que me parou, foi o próprio Espírito Santo de Deus que me parou. Né? E ali ele agiu e falou sobre a minha vida e aquele laço que eu estava envolvido se desfez. Perfeito. Então eu queria trazer só esse testemunho e agradecer. Perfeito, Maxon Oliveira, agradecer ao Jonathan Malveira, agradecer ao Coronel Trator. Se a intenção era impactar, foi impactante de verdade, viu? Foi muito bom esse bate-papo. Antes da gente encerrar e agradecer a você que está nos assistindo, trouxemos hoje como esse tema, essa questão importante para a sociedade, mas queremos deixar aqui o nosso sincero abraço e fraterno à família dessas crianças, a todos os pais, aos pais de Bernardo Cunha Machado, de 5 anos, aos pais de Bernardo Pabeste da Cunha, de apenas 4 anos, aos pais da Larissa Maia Toldo, de 7 anos, e aos pais de Enzo Marchesin, de 4 anos, que sofrem e que sofrerão amargas e dolorosas dores eternamente de um fato brutal, de um fato que será marcante e que jamais serão esquecidos. Não somente na mente, nos corações, nas atitudes, no dia a dia, em tudo que vai fazer daqui para frente e vai sentir a ausência dos que passaram por aqui. E fica também o nosso abraço para você que ouviu a nossa palavra, para você que ouviu o nosso bate-papo aqui através da Rádio Impacto e que recebeu essa mensagem como lição. E se fosse você, o que você faria? Se fosse com seu filho, se fosse com a sua família, se fosse com sua esposa, com seu pai, com sua mãe, se fosse alguém da nossa família, qual seria a nossa atitude? Quais seriam as nossas reações? Agradecemos a você que esteve junto conosco, desejando um forte abraço. Sim TVRN, a notícia com você.